Olá, vamos começar no livro de Levíticos, de forma rápida, sem muitos detalhes. O livro de Levítico, ele é quase que o manual das ordenanças e dos ofícios relativo ao tabernáculo e ao templo. Ele fala dos holocaustos, as ofertas de manjares, os sacrifícios pacíficos, o sacrifício pelos pecados por ignorância dos sacerdotes, os sacrifícios pelos pecados por ignorância, os sacrifícios pelos pecados por ignorância de um príncipe, os sacrifícios pelos pecados por ignorância de qualquer pessoa, o sacrifício pelos pecados ocultos, o sacrifício pelo sacrilégio, o sacrifício pelos pecados de ignorância, o sacrifício pelos pecados voluntários, a lei do holocausto, a lei da oferta de manjares, a oferta na consagração dos sacerdotes, a lei da oferta pelo pecado, a lei da oferta pela culpa, a lei da oferta pacífica, a porção dos sacerdotes, a consagração de Arão e seus filhos para poderem realizar todas as ordenanças do templo. Arão oferece sacrifícios para si pelo povo, então ele começa a sua própria purificação. Mas fala de algum incidente com os filhos de Arão, fala sobre os deveres e porções dos sacerdotes, sobre as leis dos animais limpos e os imundos, que nós vamos tratar no verso em separado, num vídeo em separado, até começarmos a falar sobre o capítulo 12, que é muito importante. Então veja bem, muitos líderes religiosos dizem o seguinte: depois que o Messias nasceu no mundo e ele morreu, sacrificou-se na cruz, já não vivemos mais debaixo da lei, e os sacrifícios do templo não servem mais para nada, as ordenanças, os holocaustos contínuos não têm mais importância. É um ledo engano. Principalmente porque o próprio Deus vai restabelecer o terceiro templo. E quem vai construir o terceiro templo, edificar o terceiro templo, é o próprio Messias, quando ele retornar. E veja que independente no milênio, muitas pessoas vão continuar tendo liberdade, vão continuar criando alguns problemas, cometendo alguns pecados, umas transgressões, e tem que achar um meio de se responsabilizar e consertar seus erros. Outro fato importante é que o grande sacrifício do Messias foi resgatar o direito da ressurreição e da vida eterna que Adão e Eva deixaram escapar quando eles se envolveram num relacionamento proibido por Deus com Satã, com o querubim, quando cometeram adultérios. Então, eles aí foram expulsos e também foram impedidos de tomar do fruto da árvore da vida e poderem viver para sempre. Então, quanto aos demais pecados, são coisas banais, corriqueiras, brigas de família, brigas de vizinho, alguma transgressão, outra, que não tem nada a ver com o sacrifício do Messias. Então quando a pessoa diz assim que não se vive mais debaixo das leis, você pode então fazer tudo, matar, roubar, se prostituir, porque a lei ela é específica, ela fala sobre isso. Então se você não depende mais da lei, então você pode fazer o que você quiser. E Deus encontrou um meio de pegar no bolso, como se fosse um imposto, né? Quando as pessoas faziam algumas transgressões, elas tinham que oferecer do seu melhor do rebanho, dependendo do grau
da transgressão era mais caro, mais dispendioso, né? Demorava mais tempo. Então era um meio de ensinar o povo também e colocar limites. Quando você vive debaixo da graça, como alega-se a maioria das religiões, você não tem mais limite. Então, você acha que tudo que você fizer está perdoado, está resolvido o problema. Você não precisa mais ser justo, você não precisa mais fazer caridade, você não precisa mais cuidar da viúva, do órfão. Então, você acha que está... Mas não é, não. Definitivamente não é isso. Não é assim que funciona a justiça de Deus. Mesmo no milênio, as pessoas vão pecar. Mesmo no milênio. Mesmo no milênio. Portanto, é importante ler e estudar a Bíblia e separar as coisas. Separar aquilo que é relativo à eternidade e à vida eterna e aquilo que é relativo ao dia a dia. Aquela frase de amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é bastante amplo. A gente não ama todo mundo ao mesmo tempo, da mesma forma, o tempo todo. Não. Existe diferença, existe alguns problemas que tem que ser administrado pela própria pessoa, pela própria família ou pelo líder da comunidade, e que nós vamos entender assim que aprofundarmos um pouco mais nas leis. E até que o Messias retorne, as coisas não estão nada debaixo da graça. Tanto que quando ele voltar, ele vai voltar realmente logo depois da grande tribulação. Então vai ter uma grande tribulação e é para todo mundo. Seja bem-vindo ao próximo vídeo.